Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos continuar a série de mensagens Proclamação. E hoje eu vou falar sobre Pentecostes, o derramamento do Espírito. Você abre, deixa aberto, Atos capítulo 2. A partir do verso 1 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aí vem a pregação de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e em sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Pai, muito obrigado por tua palavra, e que ela possa penetrar em nossos corações hoje, de uma maneira bem especial, trazendo para nós segurança do derramamento do Espírito, do dia de Pentecostes, trazendo para nós convicção de fé e trazendo para nós sensibilidade vinda do Teu Santo Espírito, que quebranta e aquece os nossos corações. Nos ajuda na transmissão da palavra e abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Queridos, por que essa série? O pastor Pedro falou semana passada, mas a gente vai repetir para que fique bem firmado na mente dos irmãos. Proclamação, você vai ver em todo o livro de Atos. A gente não dá para pregar uma série de Atos completa, porque daria praticamente um ano inteiro. Então a gente dividiu em 3 blocos. Vamos pregar 15 mensagens agora,
Aí o ano que vem a gente faz a segunda temporada, a gente prega agora a primeira parte, o ministério de Pedro, depois o ministério de Paulo, depois o ministério das viagens missionárias de Paulo. No ano que vem, a gente vai pensar no ano que vem. Mas a gente se sentiu desafiado como pastores a pregar Atos, porque Atos fala sobre proclamação do Evangelho, proclamação das boas novas. Ontem tivemos aqui uma palavra poderosa da irmã Maria Helena falando de como ela, e tanto ela quanto o pastor Ezequias, tem a paixão de pregar o Evangelho para o não crente, de aproveitar oportunidades que o Espírito Santo dá para que eles consigam pregar as boas novas. E isso é algo que tem sido gravemente esquecido na igreja. E isso eu não falo só em nossa igreja, isso está sendo geral. O que mais tem acontecido nas igrejas é migração de membros de uma igreja para outra. E as igrejas, elas vão crescendo por migração. A pessoa vai para a igreja Ponte, daqui a pouco se chateia com o líder, vai para a Zona Sul, daqui a pouco se chateia com o pastor, vai para a Bereana, daqui a pouco se chateia com o pastor, vai para a Assembleia de Deus, daqui a pouco se chateia com o líder do Ministério de Oração, vai para a igreja Dunas, e a pessoa fica circulando. E a gente não está vendo pregação do Evangelho, e o não crente ouvindo o Evangelho e se rendendo ao Evangelho. Então, está acontecendo muito proselitismo entre as igrejas, mas falta o que pastor Pedro, eita, trava a língua, mas falta o que o pastor Pedro pregou semana passada, testemunhas da ressurreição. Está faltando pessoas que tenham coragem de testemunhar do Evangelho para um não crente, na sua família, na sua casa, na sua célula, no seu trabalho, oportunidade que elas aparecem para a gente de tantas formas, e independente da pessoa vir aqui para a nossa igreja ou não, o que eu sonho é que a gente possa pregar o Evangelho para essas pessoas e elas sejam salvas. Se for para a Assembleia, se for para a Ponte Presbiteriana, meu amigo, eu quero que ela congregue na igreja. Se renda a Jesus, é esse o nosso desejo. Mas voltando aqui para Atos capítulo 2, que é que Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos. Lucas é o evangelista que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Ele é o que mais prega que o Espírito Santo seria derramado sobre os seus discípulos. Se você está aí comigo, volta para o capítulo 1, por favor. Capítulo 1, verso 5 e o verso 8. Capítulo 1 de Atos, verso 5 e verso 8. Diz assim, o 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o verso 8, que é o versículo-chave de todo o Evangelho de Atos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas o quê? Testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando é que nós seremos testemunhas? Quando descer o Espírito Santo, quando recebermos o Espírito Santo. Lucas, ele fala da promessa do Espírito Santo, da dádiva do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. O Pentecostes, esse dia de Pentecostes que aconteceu em Atos capítulo 2, não foi um acontecimento casual, mas foi uma agenda estabelecida por Deus. Deus aproveitou todo o cenário histórico, a festa que estava acontecendo. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre o Pentecoste. Mas o Pentecoste, assim como o Calvário, assim
como a ressurreição, aconteceu uma vez e de uma vez por todas. Nós não precisamos que Jesus morra novamente na cruz do Calvário. Ele morreu de uma vez por todas. Nós não precisamos que Jesus ressuscite mais vezes. Ele ressuscitou de uma vez por todas. Mesma coisa o Pentecoste. Pentecoste é algo irrepetível. E isso que aconteceu aqui em Atos, aconteceu em 3 ocasiões, mas foi baseado nesse primeiro, mas é algo irrepetível. Quando é que acontece o nosso Pentecoste hoje em dia? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Você pega um novo convertido que se rendeu a Jesus, naquele momento ele recebe o derramamento, o batismo no Espírito Santo, e naquele momento aquela pessoa, aconteceu o Pentecoste na vida daquela pessoa. Nós não podemos ficar fazendo movimentos para que aconteça um Pentecoste. Pastor Pedro foi muito feliz semana passada quando ele disse que veio de um contexto de igreja pentecostal, foi neopentecostal, e ele via muita meninice e pouca doutrina, muita meninice e pouca pregação do Evangelho, muita meninice, muito movimento e pouca centralidade nas Escrituras. E isso nós precisamos ter cuidado também. Nós não podemos apagar o Espírito, apagar o que o Espírito pode fazer, não é isso que eu estou falando. A direção que o Espírito Santo pode direcionar a igreja, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o que o pastor Pedro falou semana passada, é da meninice que muitas pessoas dizem que estão recebendo um segundo batismo, um segundo momento do Espírito Santo, e na verdade ali só é emocionalismo, glossolalia, e nada vai acrescentar na vida daquela pessoa, na vida das pessoas que estão ao redor. Então é importante a gente falar sobre isso, para que as pessoas tenham até cuidado de não cair nessas ciladas que acontecem muitas vezes nas igrejas. Então, na descida do Espírito, do verso 1 ao 4, fica aí com a tua Bíblia aberta, primeiro o significado de Pentecoste. Versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecoste significa quinquagésimo. Significa 50. Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Para o judeu tem a semana da Páscoa, quando eles saíram do Egito. Para nós a Páscoa, quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. São 7 semanas, depois disso mais um dia. 7 vezes 7 dá quanto? 49. 7 semanas depois da Páscoa, mais um dia que cai no primeiro dia, que foi o dia que Jesus ressuscitou, que foi no domingo. Então, se eu pregasse essa mensagem terça-feira da semana que vem, me ajudem aí, 13, dia 20 daria justamente 50 dias depois da Páscoa desse ano. Então, o que foi que aconteceu? No 50º dia, depois da Páscoa, que era a festa também, chamada de festa das semanas, festa da colheita e festa das primícias. Jesus é aquele que ressuscitou na primícia, no início, 49 mais 1, celebrava a Páscoa. E houve também uma espera, porque havia uma promessa. Lembra do que Jesus disse? Olha, vocês vão ser batizados pelo Espírito, vocês receberão poder e receberão o Espírito Santo, como eu li agora no verso 1 e 5. Então havia uma promessa, e os discípulos estavam em oração, em jejum, estavam esperando essa vinda do Espírito, porque Jesus tinha ascendido aos céus. Mas Jesus prometeu que enviaria um consolador, um conselheiro, para ser derramado sobre o povo. E esse derramamento acontece, verso 2 ao verso 4, diz assim: de repente veio do céu um som como de um fogo, de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Tinha mais ou menos, era provavelmente no cenáculo, tinha mais ou menos 120 pessoas, que é o que a Bíblia diz, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então apareceram distribuídas entre eles línguas
como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. O derramamento do Espírito foi um fenômeno celestial, não foi, e aí o que eu quero que vocês prestem bem atenção, o fenômeno do batismo no Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, foi um fenômeno celestial. Não foi produzido, não foi fabricado, não foi ensaiado, não foi teatralizado, como muitas vezes vemos hoje. Foi incontestável, foi irreversível, foi soberano. Ninguém pode produzir o batismo no Espírito Santo. Ninguém pode produzir o derramamento do Espírito Santo. Ele foi definitivo e veio para ficar. A igreja, hoje, todo aquele que entrega a vida a Jesus, ele é batizado no Espírito Santo. Não existe um segundo batismo. Eu acho que confunde muito a cabeça das pessoas, porque esses 120 que foram batizados, receberam o derramamento do Espírito Santo, eles já eram crentes, eles já criam em Jesus, mas só eles foram em 2 etapas. Eles já criam em Jesus, eles estavam esperando o recebimento do Espírito Santo, porque Jesus prometeu, e chegou o dia que o ministério do Espírito Santo começou. Quando Deus colocou sua assinatura, a igreja começa hoje. Nesse dia, esses homens e mulheres receberam o Espírito Santo. Mas quando você vê no mesmo texto, se você vê lá no capítulo 2, verso 41, depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Vamos lá, verso 41, por favor. Verso 41, do capítulo 2. Verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram o quê? Batizados. Naquele dia houve o quê? Um acréscimo de cerca de quantas? De 3.000 pessoas. Esses aqui tiveram um batismo só. Os 120, lembra que estavam esperando. Então eles já tinham Jesus, já criam Jesus, agora foram batizados. Então eu acho que por conta desse movimento histórico e pontual no livro de Atos, muitas pessoas confundem e acham que tem 2 momentos ou mais de 2 momentos com o Espírito Santo. Uma coisa, meus irmãos, é você ser batizado no Espírito Santo, que é quando você entrega a vida a Jesus. Naquele momento, você é batizado no Espírito Santo. Mas talvez algum aqui vieram de contextos de igreja que você era desprezado na igreja porque você não teve o batismo no Espírito Santo. E para ser batizado no Espírito Santo tem que falar em língua. Isso não está na Bíblia. Não tem nada a ver com a palavra. Indico a você comprar esse livro aqui. Nós temos na nossa biblioteca. Batismo e Plenitude no Espírito Santo. O Mover Sobrenatural de Deus, de John Stott. Nós temos alguns exemplares aí na biblioteca. Se você quiser estudar sobre esse assunto, vale a pena esse livro. Esse livro é clássico nesse assunto. Então, o que acontece? Os 3.000 foram batizados de uma vez por todas. Os outros foram em 2 momentos. Mas, voltando aqui, para que a gente possa tirar mais algumas lições, o derramamento do Espírito, ele veio como um som, como diz o verso 2. Mas não foi um barulho de algazarra, de falta de ordem, de histeria, de grito, mas foi um som do céu. A palavra usada por Lucas aqui é uma palavra grega chamada ecos. Usada aqui é a mesma palavra usada em Lucas capítulo 21, que tem a ver com o estrondo do mar, com o barulho do mar. Ou seja, o Espírito Santo, quando chegou nos 120, chegou com um barulho, com um som, para que impactasse mesmo, para que os que tivessem ao redor ouvissem. Senão esses 3.000 aqui não iam entender nada. O que está acontecendo com 120 pessoas ali? Deus quis chamar a atenção para si.
Deus quis chamar a atenção para aquele momento, para o dia do batismo, do derramamento do Espírito naqueles 120 discípulos. O derramamento do Espírito também veio como um vento, diz o verso 2 ainda. O vento é um símbolo do Espírito Santo. Se você for ler em Ezequiel 37, quando Deus diz através de Ezequiel que vai soprar para que aqueles cadáveres, aqueles esqueletos possam ter o sopro da vida. João capítulo 3, versículo 8, diz: o vento sopra onde quer. Na conversa de Jesus com Nicodemos, o Espírito vem em forma de vento para mostrar sua soberania e sua liberdade. A palavra vento em hebraico significa ruá. Ruá significa vento, sopro, para o contexto hebraico. No contexto do Novo Testamento, que é em grego, é a palavra pneuma, depois, a partir dessa palavra surge a palavra pneumático, de pneu realmente, de vento, de encher. Eu não sei aqui quem já encheu o pneu de bicicleta. Você anda a bicicleta murcha o pneu, você pega aquela bombazinha e enche lá a pneuma, enche o pneu. Então a ideia de pneuma, de enchimento do vento no Novo Testamento, é a ideia de enchimento. Assim como o vento é livre, sopra onde quer, o vento do Espírito Santo sopra aonde nós não imaginaríamos. O vento do Espírito Santo sopra muitas vezes onde nós não queríamos. O vento do Espírito Santo convence aquelas pessoas que nós nem imaginaríamos que seriam confrontadas e submissas ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele quando aquece, quando ele pega uma pessoa, quando ele agarra, aí ele toma, ele domina, e ele é Deus para fazer isso. Ele é uma pessoa e ele é Deus que chega e muda a vida das pessoas. Ele convence do pecado, de quê? Da justiça e do juízo. Como um vento, o Espírito Santo não pode ser controlado. Como um vento, o Espírito Santo, nós podemos sentir a força do vento, mas nós não podemos controlar para onde o vento vai. Assim é o Espírito Santo. É nessa soberania que o Espírito Santo é falado nos livros de Lucas e em todo o Novo Testamento. O chamado de Deus é irresistível. Esse vento que sopra é o vento que aquece, que sopra no templo, que sopra nas ruas, que sopra nos hospitais, que sopram nas cidades, que sopram nos quartéis, que sopram dentro de antros do pecado. Quando ele sopra, ninguém pode detê-lo. Já contei aqui na igreja uma história que aconteceu lá num pub inglês. Tinha um grande pregador chamado George Whitefield. E George Whitefield era um homem de Deus, que ele pregava para aquela nação, para aquele povo, mas ele era zombado por muitas pessoas. E certa vez, um jovem começou a imitar a pregação de George Whitefield dentro de um bar. Ele subiu na mesa do bar, ele estava completamente embriagado e começou a pregar igual a George Whitefield. Vibrando, pregando a efusividade, a paixão, a quentura do Espírito, mas era um teatro. E o povo todo zombando, o povo todo rindo. Daqui a pouco, aquele homem que está zombando de George Whitefield, ele dobra os joelhos e ele começa a chorar. E naquele momento, ele entrega a sua vida a Jesus Cristo. Ele diz: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Estou zombando do homem de Deus, Senhor, me perdoa, eu entrego a minha vida ao Senhor. Um bêbado que estava zombando do Evangelho, zombando de um pregador, se entrega a Jesus. O vento sopra onde quer. Talvez muitos de nós dizem: num bar não pode acontecer isso. Mas acontece porque é Deus que faz a obra. O Espírito, quando é derramado, ele sopra onde quer. Como um vento, o Espírito também é misterioso. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Seu curso é livre e soberano. Deus não se submete à agenda dos homens
e nem se deixa domesticar pelos homens. Eu lembro que quando eu estava na Marinha, na época de fuzileiro naval, quando Deus me chamou para o Evangelho e confirmou a minha salvação, a gente começou a fazer debaixo da mangueira do quartel, depois do almoço, a gente começou a fazer um grupo de oração. Daqui a pouco aquele grupo de oração virou um grupo de estudo bíblico, daqui a pouco virou, um dia era culto, outro dia era estudo bíblico, outro dia era oração, daqui a pouco era uma vez por semana, daqui a pouco ficou 3 vezes por semana, daqui a pouco ficou os 5 dias da semana, daqui a pouco o comandante do quartel disse: Marcelo, está crescendo. Eu trabalhava com o comandante, e aí facilitou, até isso Deus ajudou. O comandante disse: Marcelo, no lugar de vocês ficarem na mangueira, debaixo do sol, está debaixo da mangueira, mas está o mormaço do sol, vocês podem ir para uma sala grande. E a gente começou a ir para uma sala com ar-condicionado, e todo dia a gente conseguia reunir num quartel uma média de 80 pessoas. Mais de 60% daquelas pessoas não eram crentes. Muitas delas entregaram a vida a Jesus, estão em várias igrejas. Eu tenho contato com a maioria, estão em várias igrejas no Brasil pregando o Evangelho. Mas foi um sopro do Espírito naquele quartel, onde muitas pessoas andam dentro do quartel, que os homens só falam besteira, e é verdade, só ficam pensando em mulher dentro do quartel, parece que é um bando de louco. Deus fez um milagre naquele quartel, porque o Espírito sopra onde quer. E Ele pode usar a minha vida, pode usar a sua vida para soprar o vento dEle, para salvar outras pessoas. O derramamento do Espírito veio como que línguas de fogo. E aqui a ideia está na soberania de Deus novamente. Não que as línguas têm fogo na língua, não. A ideia de Lucas é trazer o poder simbolizado pelo fogo, que simboliza o Espírito Santo. Quantas vezes você vai ver na Bíblia o fogo representando Deus? Você vai ver Moisés, em que momento? Quem lembra? Na sarça ardente. Salomão, quando consagra o templo. Elias, o que foi que aconteceu com Elias? Quem lembra? Elias orou e o holocausto, 1 Reis capítulo 18, e o fogo desceu e consumiu. Então, o fogo em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ela simboliza o Espírito Santo. Mas tem outra ideia. A ideia de que Deus é um fogo, que sua palavra é o fogo, que os ministros de Deus devem ter o fogo do Espírito Santo. Jesus batiza com fogo. João disse: olha, eu estou batizando com água, mas vem aquele que vai batizar com fogo. Quem era esse? Quem foi que batizou com fogo? Jesus Cristo. O Espírito desceu em línguas como de fogo. O que é que o fogo faz, gente? O fogo ilumina. Concorda comigo? O fogo ilumina? O fogo purifica alguma coisa? O fogo aquece? O fogo pode se alastrar? Está entendendo? Aí Deus agindo através do fogo. Hoje, muitas vezes, e aqui tem uma coisa que eu invejo os pentecostais. Muitas vezes, as nossas igrejas mais tradicionais e históricas são igrejas que parecem, por conta da religiosidade, parecem mais uma geladeira. São igrejas frias. E muitas vezes pior do que frias, são igrejas mornas. E igrejas mornas, o que é que Jesus diz para a igreja morta? Estou a ponto a vomitar você da minha boca. O Espírito Santo nos convida a sermos crentes quentes, aquecidos pelo poder do Espírito. Aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Como cantamos aquela música, em espírito, em verdade, te adoramos. A buscar Deus em espírito e em verdade, ser transformado
pelo poder do Espírito como labareda de fogo na igreja. Uma vez perguntaram a Dwight L. Moody. Moody foi um grande evangelista nos Estados Unidos. Perguntaram a Moody: como podemos experimentar um reavivamento na igreja? E ele disse: acenda uma fogueira no púlpito. Quando gravetos secos pegam fogo, a lenha verde começa a queimar. A igreja precisa, a partir daqui do púlpito, ser uma igreja aquecida pelo Espírito Santo, reavivada pelo Espírito Santo, restaurada pelo Espírito Santo, batizada pelo Espírito Santo, como uma igreja que entende que o Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que é nosso conselheiro, aquele que foi derramado por nós para ser nosso consolador, nosso ajudador, aquele que desvenda os mistérios da nossa vida, aquele que nos revela a vontade de Deus, aquele que nos guia dia a dia, passo a passo, história a história. Se você olhar ainda, você pode ver Ezequiel, o ministério de Ezequiel foi chamado com fogo, Ezequiel capítulo 1, verso 13, Isaías, quando ele se dispõe a pregar o evangelho, a pregar a palavra, Isaías capítulo 6, ele viu que como labaredas de fogo foi colocado na sua boca para lhe purificar. Então, o Espírito Santo, quando é derramado na igreja, ele aquece a igreja. O derramamento do Espírito Santo, ele aquece o povo de Deus. Nós precisamos olhar lá para trás, para o Pentecoste, e entender que isso reverbera até hoje. O Espírito Santo continua convencendo, o Espírito Santo continua salvando, o Espírito Santo continua convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas o derramamento do Espírito também traz uma experiência, a experiência do enchimento. Veja comigo o verso 4, por favor. Verso 4. Todos ficaram o quê? Cheios. A Bíblia, vocês têm cheios? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqueles discípulos já eram salvos, mas agora eles estão cheios. E aí a ideia do pneuma, do enchimento. Eles foram cheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa, para ser crente, convicta, ela precisa entender Romanos 8,9. Romanos 8,9 diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus também disse que não nascer da água e do Espírito não pode entrar onde? No reino dos céus. Esses amados foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. E é uma coisa muito interessante, que talvez isso aqui, esse livro vai explicar muito. Justamente essa diferença de batismo no Espírito Santo e enchimento do Espírito Santo, que para mim é o que mais confunde a cabeça do crente. Pastor, de tanto você ouvir falar, tem gente que chega, a pessoa tem 20 anos de crente. Isso acontece direto, meus irmãos. Pastor, eu tenho 20 anos de crente, mas eu não fui batizado no Espírito Santo. Aí eu tenho que dizer para o irmão, se o irmão não foi batizado no Espírito Santo, o irmão nem crente é. Não, pastor, o que é isso? É porque eu sempre ouvi que tinha uns irmãos mais espirituais do que eu, na minha antiga igreja, que eles eram batizados no Espírito Santo, e eles eram especiais na igreja. Eu era o do canto, que ninguém prestava atenção, porque eu não tinha o batismo do Espírito Santo. O irmão não entendeu o que é batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo acontece na hora da conversão. Não esqueçam disso em nome de Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento, de uma vez por todas, uma única vez, não vai se repetir, não precisa ter movimento, não precisa ter algazarra, não precisa ter gritaria, não precisa ter língua, nada. Naquele momento você foi batizado no Espírito Santo. Amém ou não? Amém. Eu sei que está na cabeça de muita gente, pode estar confusão.
Agora, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Nem todo crente que foi batizado, por ser que é crente, ele é cheio do Espírito Santo. Não é à toa que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchimento do Espírito é algo que eu busco. É algo que eu coloco como disciplinas espirituais na minha vida. É algo que eu busco através da palavra, através da oração, através da comunhão na igreja, através de aprendizado, através de estudar um livro da Bíblia, através de estudar agora, estamos estudando Panorama do Antigo Testamento, através do aconselhamento, eu vou crescendo na graça e no conhecimento de Deus, e o Espírito Santo que já habita em mim, que já me batizou, agora ele vai me encher. Eu vou ser pleno, a ideia da plenitude do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter alguém. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes diz uma coisa interessante: uma coisa é ter o Espírito presente na minha vida, outra coisa é ter o Espírito Santo como presidente da minha vida. Todo crente, lição básica de hoje, não sai daqui sem entender isso. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo é a plenitude do Espírito Santo para nos encher. Todo crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem coragem de pregar o Evangelho, ele tem coragem de exortar uma pessoa, ele tem coragem de abençoar pessoas, ele tem coragem de abrir a Bíblia e dizer assim: vamos estudar aqui a Bíblia juntos e vamos crescer juntos. Ele tem coragem de orar um pelo outro, porque ele busca crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se você olhar na história de Atos, todos os discípulos que ficaram cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que eles começaram a fazer foi pregar o Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é algo tão importante, irmãos, que mais uma vez eu vou contar uma historinha aqui de George Whitefield. Tinha um homem na Inglaterra, muito famoso, um filósofo muito famoso, sociólogo, chamado David Hume. Talvez alguns aqui já estudaram sobre David Hume. David Hume era um intelectual, agnóstico, ateu, não queria saber do Evangelho. Certa vez ele foi encontrado em Londres, correndo, estava tendo um evento, e ele estava correndo desesperado, se escondendo das pessoas, porque ele queria ir para esse evento. Esse evento era uma conferência evangelística. Quem estava pregando era George Whitefield. E alguém chegou para David Hume e disse: você está correndo por quê? Por que tanta pressa? Por que tanto desespero? Ele disse: é porque eu quero ir ali ver o George Whitefield pregar. Aí o cara, que era aluno dele, aluno de David Hume, disse assim: mas professor, você não acredita no que ele prega? Você é ateu, muito menos acredita no que George Whitefield prega. Ele disse: eu não acredito, mas ele acredita. E o fato dele acreditar foi algo tão impactante na vida de David Hume, que ele buscava assistir às pregações de George Whitefield, porque George Whitefield era um homem cheio do Espírito Santo, que quando abria a boca, a palavra de Deus penetrava nos corações, as pessoas eram confrontadas, restauradas, e vidas eram ganhas para a obra do Senhor. Espero eu, a minha oração é que um dia a gente possa encontrar David Hume no céu, que ele tenha se convertido e tenha se derretido no fogo do Espírito diante de uma pregação de George Whitefield. Amém? Aí eu vou para o final aqui, que eu sei que vocês querem almoçar. O fenômeno das línguas. O que foi que aconteceu? Do verso 4 ao 13, você vai ver, por 3 vezes, vai falar que o que aconteceu aqui, vou ler aqui, verso 6, vamos lá, verso 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria... Você ouvia aqui línguas estranhas? Tem aqui língua dos anjos? Tem língua, própria língua, né? Vamos lá. Verso 8.
Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua, ou língua materna, né? A palavra usada por Lucas aqui é dialetos. É a ideia de que, se você perceber, tinham pessoas de vários lugares. Lembra que o que estava acontecendo no Pentecostes era uma festa. E as pessoas, assim como a Páscoa, que era uma grande festa, a festa de Pentecostes, que era a festa que lembrava a lei do Sinai, que foi dada pelo fogo, a lei do Sinai, as pessoas iam para celebrar essa festa. Então, essa festa tinha muita gente. Então, tinha gente da Grécia, tinha gente do Egito, tinha, como diz assim, judeus piedosos e judeus convertidos ao judaísmo, que eram helenistas a maioria. Veio gente de Roma, veio gente da Capadócia, da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, do Irã. Então veio gente de todo canto com vários idiomas, vários dialetos. E a palavra literalmente é dialetos. E eles entendiam. E aqui é interessante que alguns estudiosos fazem um contraponto de Pentecostes com a Torre de Babel. E me chamou a atenção isso, eu quero compartilhar com vocês. Babel é Gênesis capítulo 11, quando Deus, o homem quer construir uma torre para chegar a Deus e para mostrar que ele tem poder de chegar até onde ele quiser. E aí Deus faz com que não dê certo aquilo e ainda confunde as línguas. E a partir daquele momento ninguém se entendia mais. E Pentecoste é o inverso. O Pentecoste foi o oposto de Babel. Em Babel, as línguas eram ininteligíveis. No Pentecoste, não houve necessidade de interpretação. Em Babel, houve dispersão. No Pentecoste, houve ajuntamento. Em Babel, foi resultado de rebeldia contra Deus. Em Pentecoste, foi fruto de oração e perseverança a Deus. Em Babel, os homens enalteciam seu próprio nome. Num Pentecostes, falavam sobre as grandezas de Deus. John Stott diz assim: em Babel, a terra arrogantemente, os homens arrogantemente tentaram subir ao céu. Em Jerusalém, no Pentecoste, os céus desceu para abençoar os homens. Amém? Que comparação interessante, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Só quando parei agora para estudar. Então, queridos, versos 6 e 7. Estamos quase encerrando. Espera só um pouquinho. 6 e 7. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? E aí havia meio que uma discriminação. Primeiro eles ficaram perplexos, mas havia um preconceito contra os galileus. Os galileus eram os nordestinos. E eram pessoas que eram consideradas como se não tivesse cultura em relação aos sulistas, em relação aos do centro. Eles eram meio que discriminados. Literalmente a ideia é essa: os sulistas da Judeia, né? Nortistas galileus, nortistas e nordestinos lá, daquela situação. Mas não houve só preconceito, houve ceticismo. Eles ficaram perplexos, ficaram perplexos com o que é que está acontecendo, como é a pessoa entende o outro falar na sua própria língua e o outro fala na língua que não é a dele e todos estão se entendendo. Que coisa maravilhosa. O que foi que aconteceu? Que tanto o estampido, o vento, o falar em línguas foi algo tão poderoso que muitas pessoas chegaram, ficaram curiosas, perplexas, começaram a perguntar, e aí é quando Pedro se levanta. Alguns zombaram, os que zombaram disseram o quê? Parece que estão bêbados. Aí Pedro: ei, não estão bêbados. O que está acontecendo aí é que está se cumprindo o que o profeta Joel disse. E aí Pedro começa a pregar, a pregação poderosa de Pedro. E essa pregação poderosa tem muito mais a ver com
qualidade do que com quantidade. O derramamento do Espírito quebrou barreiras do preconceito, porque ele diz, olha, filhos e filhas profetizarão, etário, jovens e velhos profetizarão, social, servos e servas profetizarão. O livro de Joel, pregado por Pedro, não só aponta para esse momento, mas também aponta para a vinda de Jesus, quando vier o grande e terrível dia do Senhor. Aqueles que invocarem o Senhor serão salvos. Dia de Pentecostes foi um dia que impactou a história da igreja. Foi o dia que Deus escolheu para colocar a identidade, o registro de nascimento da igreja. Olha, hoje nasce a igreja do Senhor. A igreja agora tem um Pai, tem um Filho e tem o Espírito Santo. A Trindade vai caminhar junto com a igreja. E nós, como servos de Deus, precisamos entender que o Pentecoste em nossa vida só acontece uma vez, que é quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Agora, o enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito, eu posso buscar, eu posso clamar, eu posso orar a Deus para que eu possa ser cheio do Espírito. E isso a igreja do Senhor deveria fazer constantemente. Para finalizar, a turma do louvor já pode subir. O dia de Pentecostes foi e continua sendo um grande desafio a que possamos buscar mais do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, eu acho que por causa de exageros de igrejas pentecostais, nós ficamos frios demais, por causa do medo. O medo de ter intimidade com o Espírito Santo, o medo de ter sensibilidade com o Espírito Santo, o medo de ser cheio do Espírito Santo, porque depois de vermos tantas meninices, e aí é cada uma que acontece, a gente só é ir no Instagram, meu irmão, ou TikTok, é tanta meninice que acontece na igreja. A gente pensa que acabou, mas não acabou não. Continua pastor tirando o terno, fazendo assim, o povo cai. Chega perto da pessoa, bota a mão, o pessoal cai. Aí chega, dá um sopro, unção, aí tem unção do leão, unção do gafanhoto, unção do tigre, unção, meu Deus do céu, é unção, como diz um amigo meu, uns são e outros não são. Unção é isso. E é por causa de tanta meninice evangélica, nós perdemos a sensibilidade de buscar o enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, se somos crentes, já temos o batismo no Espírito Santo, mas nem todos nós estamos cheios do Espírito Santo. Tem muitos de nós que estão mais cheios de vinho, por isso que Paulo diz lá em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós podemos sim nos encher do Espírito Santo, viver e desfrutar dos frutos do Espírito Santo, e as pessoas lá fora ouvirão um testemunho fiel de alguém cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela impacta a sociedade, ela muda o ambiente ao redor. Onde ela chega, a graça do Senhor chega com ela. Onde ela chega, o fogo do Senhor chega com ela. Onde ela chega, o Espírito do Senhor chega com ela. Nós precisamos ser testemunhas e não perder a oportunidade de ouvir a voz de Deus nos chamando para sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado, o Pentecostes já aconteceu. Agora cabe a nós buscar e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Mamães, não esqueçam, no final, lá fora, na recepção, não é isso, pessoal da recepção? Na hora da... É na recepção que as mamães vão pegar o brinde, é isso? Na recepção. Mamães, não saiam sem pegar o seu brinde, seu presente. E vamos orar, agradecer a Deus. Pai bendito, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelo derramamento do Espírito Santo, muito obrigado pelo dia de Pentecostes.
Quero te pedir pela tua igreja e que nesse dia tão especial, Dia das Mães, tenhamos um dia abençoado. As mães têm um dia abençoado com seus filhos, aquelas que podem estar com seus filhos, aquelas que os filhos estão longe, trabalhando, alguma coisa, que possam ter um momento de comunhão, de falar, de receber um abraço, mesmo que distante, dos seus filhos, e que possam desfrutar desse dia tão especial que é o Dia das Mães. Obrigado por tua palavra, que ela possa penetrar e inundar os corações aqui, e que cada um aqui saia desafiado a entender que já aqueles que entregaram a vida a Jesus já têm o Espírito Santo, mas nem todos que têm o Espírito Santo são cheios dele. Que nós possamos nos encher do Espírito Santo e fazermos a diferença na vida de tantas pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho da salvação. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe e nos abençoe. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.